Sabe quando parece que o corpo da gente tá brigando com a gente, com uma guerra? Quando a gente começa a aproximar de uma decisão muito importante ou de uma mudança de vida aí que a gente busca, ou um projeto, ou um novo nível, né, de responsabilidade, é muito comum acontecer uma coisa bem curiosa. O corpo, ele parece que entra numa guerra contra ele mesmo. E antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Não estou dizendo que toda doença é emocional. Não estou dizendo que toda gripe, toda sinusite ou todo problema físico é uma sabotagem da sua mente aí. Existem, óbvio, fatores que são biológicos, imunológicos, ambientais, médicos, que precisam realmente ser respeitados, analisados, pesquisados, tá? Eu mesma fiquei agora, nos últimos dias, praticamente de cama, com uma crise muito forte de sinusite. Então, isso é real, o corpo adoece mesmo. O organismo sofre, é tempo seco, é chuva, e seria responsável dizer o contrário, né? Mas existe uma reflexão interessante que a neurociência, a psicologia, até mesmo a psicanálise trazem para nós, né? O cérebro, ele costuma aproveitar qualquer circunstância aí disponível, realmente para nos manter no lugar seguro, né, conhecido. E eu comecei a pensar nisso porque justamente agora, que eu estou num momento aí de decisões mesmo, decisões importantes, organizando a vida, reestruturando aí os próximos meses, algumas áreas, assumindo novos desafios, fazendo realmente escolhas que vão exigir uma versão muito diferente de mim. Foi exatamente nesse período que eu me vi parada, sem energia, doente, sem conseguir fazer, né, realmente o que normalmente eu faço. E sabe o que eu percebi? O problema não foi a sinusite em si. O problema foi a conversa que o cérebro tentou iniciar depois dela. Porque o cérebro, ele adora, né, transformar uma pausa necessária, né, que eu precisava, em uma desistência confortável. Então, ele começa a negociar com você. Então, se já ficou parado aí 2 dias mesmo, fica semana. Começa a semana que vem. Espera melhorar, fica 100% para você voltar. Agora você perdeu o ritmo mesmo até voltar, e é aí que mora o perigo, né? Porque muitas vezes o evento não é o problema. O problema justamente é a narrativa criada depois desse evento. Então, depois da sinusite, o que eu faria, né? A neurociência mostra que o cérebro é uma máquina de sobrevivência. Ele não foi programado para realizar ações, definitivamente. Ele foi programado para economizar energia e evitar riscos. E toda mudança representa um gasto de energia. Isso é um fato, né? Então, toda decisão importante representa incerteza. Todo crescimento exige desconforto, muito desconforto. Então, quando surge qualquer oportunidade de voltar para o conhecido e para o seguro, o seu cérebro vai aproveitar. E não precisa ser uma doença. Pode ser uma semana corrida e que você não conseguiu, pode ser uma crítica, pode ser um problema financeiro, pode ser uma frustração, pode ser, sei lá, uma simples falta de motivação vira desculpa. O cérebro pega aquilo e transforma em um argumento realmente para você continuar onde você está. Por isso que eu acho muito importante desenvolver realmente uma habilidade que pouca gente fala por aqui, né? Separar o fato da narrativa. O fato era que eu estava com sinusite. Pronto. A narrativa seria acreditar que isso justificava abandonar os meus compromissos que eu assumi comigo mesma. O fato realmente era que eu precisava descansar, que eu precisava dessa pausa. A narrativa seria transformar o descanso que eu precisava em desistência. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E eu acabei, né, de saber. Inclusive, eu acabei de sair da academia, estou aqui suada, justamente porque o meu compromisso comigo não pode ser frustrado. Então, mesmo que eu tivesse todas as justificativas do mundo para ficar em casa hoje ainda, deitada, a minha voz dá para perceber que não está das melhores, mas eu precisava fazer isso, porque é um compromisso que eu fiz comigo mesma. A psicanálise fala muito sobre mecanismos inconscientes de proteção. Então, muitas vezes, por exemplo, existe uma parte nossa que quer crescer, mas existe outra que teme, né, o que vem junto com esse crescimento. Então, porque crescer realmente significa assumir responsabilidades, outras características, né? Significa lidar com julgamentos, sair do papel realmente de quem apenas sonha, mas se tornar alguém que executa e tem as responsabilidades. Isso assusta, óbvio, né? Então não é raro que apareçam resistências, mas eu acredito que a maturidade, ela realmente começa quando você consegue olhar para a situação e dizer, sim, isso realmente aconteceu, mas eu não vou transformar isso em uma identidade ou em uma desculpa. Eu fiquei doente, mas eu não sou uma pessoa parada. Eu precisei descansar, obviamente, mas eu não sou alguém que desistiu, né? Eu tive uma interrupção aí de alguns dias, mas eu não abandonei o caminho de vez. E foi exatamente por isso que hoje estou aqui, né? Eu voltei até gravar, não porque eu estou me sentindo perfeita, não porque eu estou com toda a energia, não estou,
mas porque eu me recuso a entregar, realmente, me entregar para uma circunstância temporária, o poder de decidir realmente o meu futuro. Talvez essa seja uma reflexão que serve para você hoje. Talvez hoje alguma situação real está acontecendo na sua vida, que, né, só você sabe o peso. Talvez você está cansado, você está enfrentando algum problema, você está vivendo uma dificuldade legítima que só você sabe, então respeite isso, cuide disso, mas tome cuidado para realmente não permitir que seu cérebro transforme em uma pausa necessária, né, em uma desculpa eterna, que vai ficar permanente, porque a vida sempre vai ter interrupções, não tem jeito. Sempre vai ter algo fora do lugar. Sempre haverá dias difíceis. A pergunta que fica é, quando essa tempestade passar, você vai continuar parado ou você vai retomar aí o movimento? Porque as pessoas que constroem, né, o extraordinário, não são aquelas que nunca enfrentam obstáculos. São aquelas que aprendem a voltar. Enfrenta, volta, cai, volta. Talvez hoje eu tenha voltado para lembrar exatamente disso. Para você aí, né? Uma pausa não precisa se transformar em abandono. Uma dificuldade não precisa se transformar realmente em uma nova identidade sua aí. E o momento ruim, ele não precisa decidir o resto da sua história. Pelo contrário.